Salve, salve pessoal! Vamos começar aqui o nosso primeiro café com aprovado de 2025. Hoje um café muito especial, uma conversa muito inspiradora com o Dr. Joamar, que é registrador de imóveis. Vamos chegando para essa conversa, que vai ser uma conversa muito útil, especialmente aqueles que almejam aí a aprovação em concurso de cartórios, o próprio Exame Nacional da Magistratura. Tenho certeza que vai ser uma conversa diferenciada, né, para todos aqueles que estão aí na lida estudando para concursos públicos, né? Vamos lá? Boa noite a todos, Cremilson, Ana Souza, Flaira, Andrei, Eric, grandes amigos, Vinícius, Correia. E eu peço a vocês, né, para poder enviar essa live, convidar os amigos, aqueles que porventura tenham interesse, né, nesse bate-papo concurseiro, porque hoje o café com aprovado promete, pessoal. Será um café muito diferenciado, um café muito especial. Então já aproveita, pega o seu cafezinho aí para uma conversa muito bacana, substanciosa e inspiradora com o Dr. Joamar sobre concurso de cartórios, especialmente, né, sobre a sua trajetória rumo à aprovação em 4 certames, né, para cartórios, né? Uma trajetória especialmente aí, como disse, inspiradora para todos nós que estudamos para concursos públicos. Perfeito? Vamos junto então, pessoal? Esse é o nosso primeiro café com aprovado, como já disse, de 2025. Teremos vários cafés aí pela frente, inclusive um deles, né, possivelmente será agora no próximo domingo, com um recém-aprovado no concurso da magistratura, né? E aqui, esse nosso espaço é destinado a conversar com aqueles que já tiveram êxito na aprovação em grandes concursos públicos, né? E o nosso intuito é compartilhar aqui ideias, compartilhar experiências com aqueles que estão nessa jornada de estudos para concursos públicos. Perfeito? Vamos então, pessoal, hoje entrevistar, como já disse, o Dr. Joamar Gomes Vieira Nunes, que traz uma história simplesmente extraordinária, né? Ele foi juiz de direito por 32 anos no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ele logrou aprovação em 4 concursos para cartórios, né? Sem falar em aprovações em primeiras e segundas fases nesses concursos de cartório, né? Foram 4 aprovações ao todo. E um detalhe, né, que talvez vocês não saibam ainda. Essas 4 aprovações foram conquistadas após os 55 anos de idade, né? Então, vejam que é uma trajetória que é especialmente inspiradora e nos prova que nunca é tarde para poder começar. Bacana? Então, pegue o seu café aí, separe suas perguntas e vamos começar esse bate-papo super interessante e super útil, né, para aqueles que se dedicam ao estudo para concurso público. Eu quero aqui chamar o nosso convidado para nós começarmos essa conversa. Optamos por fazer no mesmo ambiente para ficar mais agradável para todos. Está um pouco apertado, mas vai funcionar bacana aqui, tá? Quero começar agradecendo, né, o Dr. Joamar por ter aceito prontamente o nosso convite e por nos doar aqui o seu tempo, a sua experiência, de forma a poder auxiliar e direcionar a todos que nos assistem. Eu já começo passando a palavra para ele, fazendo uma pergunta, né? Dr. Joamar, por que concurso para cartórios, né? Tendo em vista a sua experiência já na magistratura estadual. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, eu que agradeço aí o convite, cumprimento aí as pessoas que estão nos assistindo. A sua pergunta, o porquê de optar pela atividade extrajudicial. Isso iniciou durante o meu período que eu estava na magistratura, realizando esses trabalhos de correição que é realizado anualmente, e através desse trabalho de correição e também através de consultas do extrajudicial, das pessoas do extrajudicial, nós fomos assim identificando com aquela matéria. E nós sempre tínhamos um projeto, né? Eu sempre tive um projeto de ficar um determinado tempo na magistratura e depois iniciar um novo ciclo. E eu disse, por que não do concurso de cartório? Através de outros amigos que nos incentivaram a respeito disso. Então foi uma identificação muito grande com o extrajudicial. Porque o extrajudicial hoje, ele é verificado e tem crescido bastante em razão dessa chamada desjudicialização das relações sociais. Com isso, tem se desafogado o Poder Judiciário, levando-se vários institutos para o extrajudicial.
E o extrajudicial, ele está dentro daquilo que nós sempre falamos, né, nas aulas de processo civil, do tribunal multiportas. Ou seja, não é somente através de um processo que você vai resolver conflitos de interesse. Nós temos várias outras situações. Ou seja, o acesso à justiça não é só através de um processo judicial. Você tem acesso à justiça através também do extrajudicial. Então, no extrajudicial, nós temos esta oportunidade de prevenir e até de compor conflitos de interesse. Então, isso, ou seja, é uma continuidade de um trabalho do magistrado. É um trabalho que o magistrado também faz na sua atividade judicante. Mas também lá no extrajudicial, os notários, os registradores, são chamados de juízes da paz social, exatamente em razão disso. Então, nada mais vem a ser do que uma continuidade do meu trabalho no Poder Judiciário. Então, nós levamos para o extrajudicial essa nossa experiência no judicial, nessa prevenção de conflitos de interesse e também nesta composição, buscando essa autocomposição desses conflitos. Doutor Joamar, o senhor veio das carreiras jurídicas, né, da magistratura especialmente. E nós sabemos que os concursos de cartório, ele tem as suas particularidades. Né? É um concurso que se difere, né, dos concursos para carreiras jurídicas. Eu menciono aqui, por exemplo, a magistratura, Ministério Público, Defensoria, procuradorias, né, para nós aqui generalizarmos. Bom, como é que o senhor falaria para aqueles que, por exemplo, hoje estão, né, prestando concursos de carreiras jurídicas e pretendem fazer concursos para cartórios? Essa migração é uma migração possível? Essa transição é uma transição, digamos assim, tormentosa, ou é algo possível? O que o senhor tem para nos falar acerca dessa questão? Toda carreira tem suas peculiaridades. Hoje, por exemplo, a forma de você estudar por um concurso de magistratura, você estudar por um concurso do Ministério Público e Defensoria Pública, a título de exemplo, de delegado, são formas diferentes de preparação. Assim como para a atividade extrajudicial, para os concursos chamados concursos de cartório, eles exigem uma preparação, vamos dizer assim, muito específica. Porque nas segundas fases, na primeira fase também eu tinha exigido a chamado direito notarial e registral, né? Ou seja, fala do tabelionato, os notas, né, e protesto, e os oficiais de registro móveis, registro civil, registro das pessoas jurídicas. Então, eles é muito exigido, né, essas matérias são muito exigidas. Por exemplo, agora no ENAC, nós vamos ter no ENAC 60 questões envolvendo o direito notarial e registral, na primeira fase. No concurso de Minas Gerais, que também está marcado para o dia 4 de maio, 3 de maio para remoção e 4 de maio para provimento, são 40 questões, né, de direito notarial e registral. Então, esse estudo aí, ele tem que ser um estudo estratégico, e eficaz. Você tem que ter esse planejamento estratégico e eficaz. Por isso, a importância de pessoas sérias que vão orientá-los nesse sentido, né? Ou seja, o trabalho das mentorias. Nós temos que ter cuidado, eu chamo a atenção de vocês, que às vezes são primeiros concursos, está despertando agora para o direito notarial e registral, assim como em outras atividades, terem cuidado com aquelas pessoas oportunistas, né? Os oportunistas de momento de plantão. Ou seja, a partir do momento que foi divulgado o ENAC e o concurso de Minas Gerais para cartório, o concurso de Minas Gerais é um concurso mais aguardado em razão de várias serventias interessantes, é uma gama de oferecimento aí de material para estudar. Então procure, pesquise, fazer esse planejamento estratégico, né, eficaz, ou seja, dividir, organizar o seu horário e dar atenção especial a essas disciplinas, né, que nós temos aí, que vem ser direito notarial e registral, direito civil, direito constitucional, direito administrativo e tributário. Essas cinco disciplinas,
elas correspondem no ENAC, eu estava verificando aqui, 91% da prova. Então, olha, direito notarial e registral, direito civil, direito constitucional, direito administrativo e direito tributário equivale a 91% da prova do ENAC. E equivale também, lá no concurso de Minas Gerais, essas mesmas 5 disciplinas a 82% da prova. Então, nessa primeira e segunda fase, nós temos que dar mais atenção a essas disciplinas. As outras disciplinas não são tão importantes. Vem ser empresarial, processo civil, penal e processo penal. Certo? Essas quatro disciplinas, elas representam 9% da prova do ENAC e representa aí 18% da prova do concurso de Minas Gerais. Lembrando que também, numa segunda fase, há um aprofundamento, há uma verticalização nessas disciplinas, principalmente direito notarial e direito notarial e registral e direito civil, né, principalmente nestas duas disciplinas. Em Minas Gerais, costuma também, na segunda fase, ter questão de processo civil e questão de direito penal na segunda fase. Normalmente, em Minas Gerais, nós temos, né, o direito notarial e registral e vão ter questões de processo civil, direito penal e direito empresarial. Né? Outro aspecto fundamental nessa preparação para o concurso de cartório é porque entre a primeira fase e a segunda fase costuma ser um tempo muito curto. Então, quando você está estudando para a primeira fase, você já tem que fazer um estudo já visando a segunda fase, que certamente você vai chegar a ela. Só que você vai ter um tempo muito curto para você se preparar para a segunda fase. Eu não sei se na magistratura qual o tempo entre a primeira e segunda fase, mas deve ser mais ou menos isso também, né? Muito curto. Muito curto. Aproximadamente 2, 3 meses no máximo. Exatamente. No concurso cartório costuma ser também por aí, em torno de 90 dias no máximo, isso assim, sendo muito otimista, né? Muito otimista quanto à segunda fase. E lembrando que na segunda fase do concurso cartório, nós temos uma peça prática. Essa peça prática, ela pode ser qualquer coisa. Normalmente é uma escritura pública, mas pode ser um registro, certo? Então você tem que estar preparado, né? Você não pode se preparar apenas estudando lei seca. Né? Não há essa possibilidade. E principalmente no ENAC que nós temos agora, né? Que passar pelo ENAC para fazermos os concursos no cartório, exceto esse de Minas Gerais, que tem uma exceção aí, que as pessoas podem apresentar o ENAC até na data da prova oral, né, da prova oral. Os demais vão sair os editais posteriormente, né? Posteriormente. Então nós temos que ter este cuidado, né? Este cuidado de não estudar apenas na lei seca. Como eu estava dizendo, no ENAC, o ENAC é pela Fundação Getúlio Vargas. E quem já fez prova aqui de concurso, que a banca foi a Fundação Getúlio Vargas, sabe muito bem que não adianta o chamado decoreba, né? Decorar a lei seca. Né? Decorar a lei seca. Felizmente, isso é uma dificuldade que eu tinha. Não tenho, né? De decorar. Eu costumo quero entender, eu quero saber o porquê da norma, o que está, né? O que está, o Humberto Bobbio falar, o que está por trás daquela norma. Qual a razão de ser daquela norma. Por aí fica mais fácil para que você possa estudar. Por isso que, estrategicamente, vou falar como eu adoto. Primeiro, a situação, eu leio a doutrina. Não precisa, às vezes, não vai ser uma doutrina naquele primeiro momento verticalizada. Por exemplo, quando saiu aí a lei do Marco das Garantias, tinha umas alterações lá na lei de alienação fiduciária,
que eu estava lendo e não estava conseguindo ver ali um aparente conflito de normas ali. Eu fui resolver isso onde? Falei, não, vou lá na doutrina, vou ver os comentários que tem sobre isso. Aí fica mais fácil, né? Aí fica mais fácil de você estudar. Então, ou seja, algumas pessoas costumam estudar só com resoluções de questões. Eu não acho, assim, respeitosamente, eu não acho que seria o ideal. A resolução de questões, ela é uma forma, assim, eu particularmente utilizo como revisão. Eu venho primeiro na doutrina e venho na lei, como também a jurisprudência, e venho fazer a resolução de questões como uma forma de revisão. Nós temos sites aí que tem essas questões que nos ajudam muito. Então isso é recomendável, né? Isso que nós utilizamos e que muitas pessoas que tiveram êxito também utilizavam. Tá? Doutor João, uma questão interessante é a seguinte: no concurso para cartórios, nós sabemos que há uma carga muito elevada de direito notarial e registral. Né? Já foi dito por nós aqui que, por exemplo, no ENAC, nós teremos 60 questões de notarial e registral. Na prova de Minas Gerais, que acontecerá no dia 4 de maio, são 40 questões de notarial e registral, e ainda com a possibilidade de nós aí enfrentarmos um direito civil mais voltado, né, para a área notarial e registral. E, bom, sabemos que é preciso, então, estudar, por exemplo, o Código de Normas Nacional, o Código de Normas de Minas Gerais, para a prova de Minas Gerais, obviamente, e um sem número de leis que, convenhamos, não são leis das mais animadoras, né, para fins de estudo. Por exemplo, lei de alienação fiduciária, por exemplo, lei dos cartórios, lei 6.015, lei do protesto, etc, etc. Qual que é a sua estratégia, ou qual foi a sua estratégia, né, para o estudo desta legislação que é tão específica e, ao mesmo tempo, é tão árida, né? Como é que o senhor fazia para poder memorizar isso melhor, fazer as conexões, as ligações? Eu sempre digo o seguinte, né? A primeira coisa que você, quando opta por fazer concurso, você tem que criar o hábito de estudar. Você tem que gostar de estudar. Você não pode colocar a sua preparação como um fardo, como um peso, como um sacrifício que você está fazendo. Se você estuda com esse ânimo, né, de sacrifício, de peso, de fardo, isso torna mais difícil. Então, a primeira coisa, você tem que abrir corações e mentes. Né? Nós temos que nos abrir para isso. Falar, olha, eu quero ser um titular, eu quero ser um notário, eu quero ser um registrador, então eu tenho que enfrentar, né? Eu vou criar, você cria esse hábito. Então, a primeira coisa é você ter essa identidade. Eu vejo muito, né, as pessoas, muitos concurseiros, né? E eu também me considero concurseiro, falar assim, eu tenho dificuldade com o direito empresarial, com o direito tributário. Tudo bem, todo mundo tem dificuldade. Mas nós temos que chegar diante dessa disciplina, diante de uma lei de alienação fiduciária, da lei 6.015, 8.935, lei de parcelamento de solo, chegar assim, aberto. Né? Você tem que estar aberto aqui. Eu tive um professor, e ele falava o seguinte, que ele estabelecia metas para ele atingir. E quando ele atingia aquelas metas, ele mesmo se presenteava. Certo? Ou seja, ele criava aquele gosto, aquela motivação. Então a motivação é fundamental. Então ele criava as metas. Olha, eu atingi a meta hoje, eu vou ter o direito de sair ao cinema. Sim, você tem esse direito. Você tem o direito de descansar. Você não precisa estudar de segunda a segunda. Você pode ter, e até é recomendável, né? Você tenha um momento de descanso, um momento de lazer. Então a primeira coisa que eu verifico é isso, você criar o hábito, aquilo não ser um peso, aquilo não ser uma obrigação, aquilo não ser um sacrifício. Muitas pessoas falam, não, eu estou me sacrificando agora, mas depois eu vou colher. Não, você não está sacrificando, você está estudando, você está adquirindo conhecimento, você está aprendendo, nesse aspecto. O outro, que eu sempre, nós já falamos aqui, é o respeito de decorar.
não é decorar, você entender, você saber o porquê daquilo. Então, verificar isso, ou seja, não utilizar aspectos de decorar. Por isso que eu falo, vai na doutrina primeiro, não é? Ou você vê na doutrina. Outro aspecto de fundamental importância, muitas pessoas utilizam o chamado diálogo das fontes, mas às vezes não é o diálogo das fontes, é você ter uma interpretação sistemática, sistêmica de todos os institutos. Ou seja, se você está lá estudando, por exemplo, no direito civil, as teorias lá, as teorias natalistas, concepcionistas, no direito notarial registral, o que isso tem a ver lá? Tem a ver com o registro de nascimento. Você vai lá no registro de nascimento, você está estudando lá, falando sobre comoriência, fim da personalidade jurídica em razão da morte. O que você está ligando ali, lá no óbito, lá no registro civil? Se você está estudando aspecto de direitos reais, você vai verificar isso lá no registro de imóveis. Então, e sempre nesses livros que nós estudamos, nos códigos, nos vademecums, eles costumam fazer anotações, né? Anotações ali, remissivas, mandando artigos. E sempre que um artigo fizer referência a um outro artigo, ir lá nesse artigo analisar, verificar qual a relação que tem, a ligação daquele, porque aquilo não está solto, né? O sistema, ele não é estanque, né? Ele é um todo, né? Todo. Ele é um todo. Então, a forma de você estudar é com essa visão, sim, uma visão mais ampla, uma visão sistêmica do direito. Tá? Então, você está estudando a lei, a alienação fiduciária. Você vai estudar aquilo ali pensando nos direitos reais, lá do direito civil. Certo? Fica mais fácil para você estudar. Então, você vai lá, o artigo do Código Civil que trata da alienação fiduciária. Lê um comentário pequeno dele, ou vai na internet, procura alguma coisa sobre a alienação fiduciária, lê, antes de você pegar a lei, fica muito mais tranquilo quanto a isso. É o que eu chamo de estudo contextualizado. Né? Exatamente, contextualizar. E outra coisa, o estudo ativo. Né? Esse estudo ativo, de você anotar, de você participar, e não ficar assim, simplesmente ali, lendo com aquela cara de paisagem, aí realmente não vai conseguir. Doutor João Martins, tem uma pergunta para responder, mas antes de responder a pergunta, muito interessante, eu quero te perguntar o seguinte: a parte mecânica do seu estudo, como é que o senhor fazia? Por exemplo, o senhor era de anotar, de ter um caderno físico para anotar conceitos mais importantes? No vademecum, o senhor usava um vademecum físico, impresso, ou era, por exemplo, site do Planalto? Como é que é a sua mecânica, o seu operacional de estudo? Eu, nesse ponto, eu sou tipo concurseiro raiz, eu ainda gosto muito de papel. Gosto muito de anotar, gosto muito de canetas de marca-texto. Né? E tem aqueles cadernos amarelos da Juspódio, não fazendo propaganda para ninguém não, mas aquele caderno Caderno de lei secas. Caderno de lei seca da Juspódio, da capa amarela, né? Aquilo anotar, tem uma parte para você anotar. Então eu tenho as minhas anotações até hoje, tudo, pouca coisa se alterou algumas situações. Mas eu vou lá, recorrente, ir lá e verificar. Por exemplo, o Código de Normas de Minas Gerais meu, é todo ele anotado, sublinhado, aquele que a gente chama de estudo ativo. Você criar o seu material e não ficar estudando só em material de outras pessoas. Você pega aquele material que o seu mentor te ofereceu, te disponibilizou, e em cima dele você faz o seu. Você faz as suas anotações. Personaliza, né? Personaliza, fica uma coisa, ou seja, customizada, né? As coisas assim, personalíssimas mesmo. Porque quem pega o meu material quiser pegar, tinha uma época que a gente era estudante, assim, de um primeiro grau, um segundo grau, a gente pedia caderno emprestado, às vezes quando faltava de aula para copiar. Não é assim que vai resolver. É você construir o seu material. A partir de um material que lhe é fornecido, você vai ali fazer o seu material, certo? É interessante o aspecto de mentorias. Eu tive, né, de pessoas que me orientaram, né, no meu estudo, e isso era recorrente, né? Exatamente, ou seja, a gente recebia o material, mas em cima dele nós fazíamos anotações.
Agora, tem pessoas que gostam do mundo digital, respeito, mas eu ainda sou, né? Ainda estou naquela do concurseiro ali, raiz mesmo, do papel, mas nada, né? Nada contra, muito pelo contrário, quem tem as habilidades aí, né? O computador tem condições de fazer suas anotações, digitando ali, e depois vai fazer a sua consulta. Mas isso é questão seguinte, cada um, né, faz isso, a forma de estudar. Sim. Doutor João Martins, uma pergunta aqui do Júlio César. Ele questionou a respeito da nota de corte aqui em Minas Gerais. Se tem alguma relação, similaridade, por exemplo, com o corte da magistratura. Nos concursos que o senhor fez, ficou nessa casa de 70, 80 pontos? Como é que foi o corte? Olha, aqui em Minas Gerais, até o último concurso, era por blocos. E você teria que fazer 50% nesses blocos. Por exemplo, penal e processo penal, juntos você teria que fazer 50%. Tinha constitucional, administrativo e tributário, você fazia 50%. Processo civil empresarial, 50%. Direito notarial e registral, 50%. Você tinha que fazer. Se você não atingisse em algo, você podia tirar uma nota de 81, fazer 81 pontos, mas se num bloco desse você não atingiu 50%, você estava fora. Certo? Então aqui em Minas Gerais era assim. E isso mudou, né? Isso mudou agora nesse concurso. A resolução 81 do Conselho Nacional de Justiça fala o seguinte, que a respeito da nota de corte, para ver quem passou na primeira fase, pode ser até 12 pessoas por vaga. Então, multiplicar, por exemplo, tem 10 vagas. Então, seriam 120 pessoas que iriam para a segunda etapa, certo? Para a segunda fase. Agora, nesse concurso de Minas Gerais, você tem que ter uma nota, tirante as cotas raciais das pessoas com deficiência, você tem que ter uma nota mínima de 60%, mas um todo. Isso não quer dizer que a nota de corte vai ser 60%, certo? Você tem que ter no mínimo 60% para você pensar em ter a possibilidade de ir para a segunda fase. Eu acredito, né, pelo que eu tenho visto, nesse concurso de Minas Gerais, eu acredito que a nota de corte ficará superior a 75 pontos. É o meu pensamento. Em razão, como eu já disse aqui hoje, que esse concurso está atraindo a atenção de todos os concurseiros, principalmente nessa área, pessoas da atividade, né, que já são notários registradores, vão realizar o concurso. Então, eu tenho para mim que a nota de corte em Minas Gerais ela vai ficar assim, 75 ou mais, né? Ou mais. É uma expectativa que eu tenho, até porque que agora nós vamos ter o ENAC, né? 2 semanas antes, então muitas pessoas já vão estudar preparando para o ENAC e logo em seguida nós temos a prova de Minas Gerais. Por falar nisso, se tivermos aqui alguém que vai fazer o ENAC e o concurso de Minas Gerais, não deixe para estudar o Código de Normas de Minas Gerais só depois da prova do ENAC. Tá? Eu recomendo que tire um tempo, uma hora, para uma leitura, ainda que seja uma leitura dinâmica ali do Código de Normas de Minas Gerais. Porque depois você vai ter 20 dias, se eu não me engano, provavelmente 20 dias para a prova de Minas. Aí não vai dar tempo. Não vai dar tempo de você poder assimilar isso aí. Muitas pessoas falam, não, eu vou estudar para o ENAC e depois da prova, depois do ENAC, eu vou começar a estudar para Minas Gerais o Código de Normas. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, a não ser que a pessoa tenha ali 10, 12 horas, ainda que tenha 10, 12 horas por dia de estudo, ela não vai conseguir. Eu tenho a impressão que ela não vai ter um êxito que ela está esperando. E é interessante, doutor Joamar, porque nós temos aqui, pessoal, uma realidade que é a seguinte. Temos o Exame Nacional dos Cartórios, que será no dia 13 de abril, e temos a prova de Minas Gerais, que será no dia 4 de maio. Então, é uma distância muito curta entre uma prova e outra. E é interessante lembrar que a prova do ENAC será organizada e elaborada pela banca FGV, e a prova de Minas Gerais será organizada e elaborada pela banca Consuplan, que são bancas, assim, substancialmente diferentes, distintas, né? Cada uma com a sua pegada. Consuplan, uma banca mais, digamos assim,
que preza pela literalidade da lei, da norma, né? A FGV, por outro lado, o Dr. Jamar já disse mais cedo, é uma banca que prima muito pelo conhecimento aplicado. A FGV quer saber se você, por exemplo, conhece a lei, se você conhece os julgados precedentes qualificados, né, do Supremo, do STJ, e mais do que isso, se você sabe aplicar isso a casos concretos. A prova da FGV é uma prova inteira, 100% pautada em casos concretos. O João, que casou com a Maria, que depois faleceu, que teve tantos filhos, etc. e tal, e ele quer saber se você sabe resolver aquele problema aplicando ou a norma ou a jurisprudência. Então, nós temos que fazer uma preparação, doutor Jamar, que atenda, né, às duas realidades. Você concorda? Sim, certamente. Por exemplo, depois da prova do ENAC, no máximo vai dar tempo para as pessoas fazerem uma revisão através de questões elaboradas pela banca Consulplan, para poder, né, fazer outra revisão sobre isso e também em cima do código de norma que não deve ser abortado, não deve ser deixado de lado neste momento. Deve-se ler, olha, leia ainda que seja 30 minutos por dia. Pegue, faça uma leitura. E ao final você já vai ter lido ele umas 2 vezes, depois você vai ler mais uma vez ainda, ou mais 2 vezes, depois da prova do ENAC. Então, ou seja, nós temos que buscar aí o equilíbrio, né? O equilíbrio entre eles. Isso é muito importante. E quem não conhece código de normas, e às vezes não é da área notarial registral, deve estar mexendo que código de normas tem 200 artigos. Não, pessoal, ele tem mais de 1.200 artigos. O de Minas Código de Normas de Minas Gerais. Então, assim, é imenso, né? Muito detalhado. Então, é preciso fazer um estudo realmente... O que vem a ser esse Código de Normas, as pessoas não conhecem? Nós temos o Código de Norma Nacional, né, e temos os estaduais. Então, nesses códigos de normas, seria como se fosse uma regulamentação da legislação. Ou seja, uma forma mais fácil, né, do tabelião, do notário ali, do registrador, ele resolver, por exemplo, tem lá no Código de Normas de Minas Gerais sobre como vai se aplicar a lei de alienação fiduciária no caso concreto. Então, ele vai tornar-se, ou seja, muitas vezes ele repete até artigos, faz uma repetição literal, uma transposição de um artigo que está lá na lei de registro público, na lei de protesto, ele transpõe para lá, certo? Mas de uma forma assim que para a pessoa entender melhor, certo? Entender. Então, se você estudando a legislação federal, conhecendo a legislação federal, vai ser bem mais fácil de você estudar nos códigos de normas, seja ele nacional, seja ele do estado de Minas Gerais ou de qualquer outro estado. Por exemplo, como o Código de Normas do estado de São Paulo, que é uma referência, né? É uma referência para todos nós. Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça, quando da elaboração do Código de Norma Nacional, muitas coisas ele simplesmente transcreveu que está lá no Código de Norma. Lá no estado de São Paulo, eles não falam Código de Normas, né? Lá no estado de São Paulo, falam normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça do estado de São Paulo. Certo? Então lá eles não gostam que falem Código de Norma. E lá essas normas de serviço também eles não falam em artigos, eles falam em itens. Ao passo que aqui em Minas Gerais e o Código de Norma e do CNJ é Código de Normas e são artigos e não itens. Do João, o que nós estamos falando vai ao encontro do questionamento do Matheus Vargas. Ele escreveu assim, vi um professor dizendo que hoje é essencial se especializar em um concurso e no máximo em 2 estados, concurso de cartório, justamente por conta da especialidade das legislações. O senhor concorda com essa afirmação? Exatamente. É estratégico? Sim, é uma estratégia. Como que é o nome do Matheus Vargas. Matheus Vargas, exatamente, é a visão que eu tenho sempre sobre isso. Nós temos visto aí as pessoas fazendo concurso em todos os estados, né? E não passa, não é aprovado em nenhum deles, exatamente por isso. Então você tem o foco, né? Você tem o foco. Eu, por exemplo, das minhas aprovações foram em Minas Gerais e São Paulo. Eu nunca fiz concurso em outro estado, né? Eu estive lá no Paraná uma vez fazer o concurso, depois eu resolvi, não, nem vou mexer com o concurso. Eu falei, a preparação é totalmente diferente, certo? É totalmente diferente. Então, tem pessoas que
faz esse concurso em todos os estados. E no concurso cartório, você tem seguinte visão. É diferente de um concurso da magistratura, do Ministério Público ou outra carreira. Por quê? A sua classificação final ela é fundamental. Se você passar, tiver lá 30 vagas para um concurso de juiz, você passar no primeiro ou no 30º lugar, não vai alterar nada. Assim, o que deve alterar é somente a localização. Você escolher uma comarca onde você vai trabalhar. Mas em termos salariais, não altera nada. Mas no concurso de cartório, como fala, é aquele meio ponto, ele vai fazer uma diferença imensa na serventia que você vai assumir. Então você tem que ter isso em mente, que não basta, vou fazer o concurso em São Paulo, em Minas Gerais, mas tenho que obter uma classificação que vai possibilitar eu escolher uma serventia geograficamente bem localizada, uma serventia onde ali nós temos há uma possibilidade de ter um rendimento maior, ou seja, os emolumentos que são pagos aos tabeliães e aos registradores, né? Então você tem que verificar isso. Então, se você fizer em todo o estado, você pode até passar, ser aprovado. Mas às vezes se você tivesse focado em determinado estado, seria bem mais interessante. E atualmente, nesses dias de hoje, por exemplo, nesse período agora, tá outro ponto, né, que não sei se é bom ou se é ruim, é que o concurso de Minas Gerais está praticamente isolado, né, isolado em primeira fase agora, no mês de maio. O concurso da Paraíba ele foi suspenso, era para ter sido domingo, ele foi suspenso em razão de algumas irregularidades, né, segundo o CNJ, que lá no edital, e não tem data ainda, e não tem nenhum outro concurso de primeira fase marcado antes do dia 4 de maio. E no estado de São Paulo, o outro estado que as pessoas têm muita interesse em realizar concurso, ele está agora, vai começar a fase oral, já começou, se não me engano, na fase oral. Para depois, né, ao terminar, aí, eles costumam esperar uns 6 meses após o término e realizar o 14º concurso lá de São Paulo. Há previsão de concurso no Mato Grosso, né, há também uma previsão agora, previsão também para o concurso do Ceará, né, lá no Ceará. Os enganados são esses mesmo, né, são esses a princípio. E do Paraná, também a comissão está formada. Mas se você vai fazer concurso em todos esses estados, olha, eu não acho recomendável. Tá? Até porque nós temos... mas tem o Código de Norma Nacional. Mas nós temos a legislação, né, vamos dizer assim, regional do estado ali, né, a jurisprudência, que somos também a jurisprudência administrativa, que nesse aspecto lá no direito notarial e registral, surge muito isso de jurisprudência administrativa. O que é isso? São decisões das corregedorias de justiça sobre determinado tema do direito notarial aplicado aqui no estado. E costuma de estado para outros ter diferentes divergências. Tá? Minas Gerais com São Paulo, nós temos as diferenças de um código para o outro. Então tem que ficar atento. E os outros estados devem, eu não conheço os códigos de norma, mas com certeza têm as suas peculiaridades. Sem dúvida. Doutor Joamar, há uma afirmação, uma crença, na verdade, de que somente é possível ser aprovado em concurso de cartório quem tem muitos títulos. Né? Ontem, inclusive, eu ouvi isso de um pretenso mentorado. Isso é verdade ou é um mito? O que o senhor tem para nos falar a respeito da titulação? Olha, a titulação, até 6 meses atrás, realmente fazia muita diferença. Né? Mas houve uma alteração na resolução 81 do Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, agora, a primeira fase, a gente costuma chamar de prova preambular, né, ou prova objetiva, ela só é eliminatória. Né, ela não entra nas partes de classificatória.
Antes nós tínhamos o seguinte, na segunda fase era peso 4, prova oral peso 4 e peso 2 nos títulos. Isso antes. Agora não. Agora a segunda fase ela é fundamental, que ela passa a ser peso 5. A prova oral peso 4 e os títulos peso 1. Então melhora bastante. A intenção é exatamente essa, porque os títulos estavam realmente desequilibrando, né? Fazendo assim causando um desequilíbrio muito grande nesses concursos. Pessoas que chegavam iam muito bem na prova oral, na segunda fase, na prova oral, mas na hora que vinha a titulação, ele caía às vezes do primeiro lugar lá para o 20º, por exemplo. Mas agora não pode acontecer a pessoa, mas não será tão brusca, não será tão sim essa desigualdade que às vezes poderia estar colocando as pessoas. E muitas situações também que pessoas aqui faziam aí 2 pós-graduação num ano, a gente fazia 2 mestrados em 2 anos, a gente fazia doutorado em 2 anos. Impossível, né? Essas situações. Hoje estava até ocorrendo aí uma banalização desses títulos, certo? Banalização dessa titulação. Com isso, parece, né? A gente tem a expectativa de que isso aí vai trazer mais igualdade no concurso. E é muito relativo, porque eu até me lembro do Dr. Leonardo Cajeda dos Santos comentar conosco que, de repente, se você for bem, né, numa segunda fase, acertar uma questão a mais, né, tiver uma correção mais justa, de repente, aquele meio ponto ou 1 ponto que você não tem nos títulos, você recupera isso na própria prova. Ainda mais peso 5, na prova oral, né? Embora a prova oral vai muito o aspecto emocional, mas na segunda fase, aquele meio ponto ali, ele vai transformar em 2,5. Sim. Vai ser 2,5. E 2,5 hoje é para quem tem doutorado. Esse seria o título de doutorado. Um meio ponto a mais que você tem na prova equivale a um título de doutor. Certo? Então há que se pensar sobre isso. Por isso que eu falo, olha, nós já falamos aqui hoje, estude já pensando na segunda fase. Porque a segunda fase é ela que vai ser determinante. Que prova oral é relativo, você não sabe o que vai acontecer numa prova oral. Né? Então isso depende muito, né, prova oral. Às vezes você tem um conhecimento, mas no momento, uma pessoa pelo aspecto emocional, ela trava. Né? Isso eu já vi várias pessoas, assim, pessoa que foi muito bem na segunda fase, mas na prova oral chega lá, ela trava. Né? Eu vi uma certa pessoa uma vez que confundiu uma pergunta muito simples, eu lembro como se fosse hoje, sobre juízo deprecante e juízo deprecado. Ela confundiu isso aí. Por quê? Ela tinha sido excelente, eu estava nos primeiros lugares na segunda fase. Mas é o aspecto emocional. A pessoa não conseguia nem falar. É por isso que eu falo, vamos focar, né? Naturalmente, nós temos a primeira fase, mas fazer um estudo já pensando na segunda fase. Então, se você vai estudar direito civil, isso não precisa você, às vezes, verticalizar, mas já dá uma olhada em determinados artigos, dá uma atenção maior, algum comentário naquele artigo, né? Ver uma jurisprudência sobre aquele artigo. Lá, quando está resolvendo questões, tem lá os comentários, né, de professores, de quem fez a prova. Aquilo ajuda muito, aquilo é uma boa forma de revisão. E ali, ó, que você está fazendo questões que você já estudou, já passou por aquela fase, ou seja, seria o final, né, o final ali, a cereja do bolo, você vai estar revendo toda a matéria, fazendo as questões, e também você vai fazer também os simulados, né, também muitas vezes tem os simulados, são disponibilizados, você vai estar trabalhando como se você estivesse no dia da prova. Isso ajuda bastante, até para você poder mensurar o tempo, né, de prova ali, nesse sentido. Com certeza. Doutor Gilmar, nós temos uma última pergunta para responder, da nossa querida amiga Aline Ferreira Rocha. Mas antes, eu quero convidar aqui a todos que estão participando conosco dessa transmissão, dessa live, a seguir, né, esse perfil no Instagram, o professor Gabriel Canedo, porque esse ano será um ano promissor, né, um ano promissor nos concursos. Então nós viremos com muitas dicas estratégicas de preparação,
Veremos com um curso super interessante chamado Código do Concurseiro, que muito em breve será lançado. E temos também, logicamente, a nossa mentoria individualizada, que é uma mentoria personalizada mesmo para concursos públicos, inclusive para cartórios, que obviamente eu ofereço aqui a todos aqueles que se interessarem por este tipo de estudo, tá? Que é muito particular, que é muito individualizado, ok? Bom, a pergunta da Aline foi a seguinte: Dr. Joamar, na sua experiência, recomenda fazer esse primeiro ENAC ou faria em outra oportunidade durante o concurso público? Aline, tudo bem? Nossa amiga Aline, prazer falar com você. Aline, olha, tem um aspecto, e nós estamos falando aqui agora exatamente de segunda fase. O que seria melhor? Você fazer o ENAC quando você está preparando para a primeira fase? Ou você fazer o ENAC quando você estiver preparando para a segunda fase? Eu acho que nessa segunda hipótese é mais complicada. Eu penso o seguinte, no meu modesto modo de entender, fazer o ENAC agora, principalmente no concurso de Minas Gerais, seria mais interessante. Que você ficava, vamos dizer, entre aspas, mais tranquilo para você estudar para a segunda fase. Imagina você preparando para uma segunda fase e preparando para uma prova do ENAC. São duas preparações distintas, totalmente distintas. E você vai estar ali se preparando para a segunda fase, para o seguinte: olha, eu tenho que fazer o ENAC, passar no ENAC agora, porque senão depois eu não vou ter uma terceira oportunidade até a prova oral. Posso, às vezes, não ter, certo? Então, eu tenho para mim que seria recomendável fazer o ENAC agora. Fazer o ENAC agora nesse primeiro momento. Porque depois, né, você estando na segunda fase, e certamente você vai estar, imagino você nessa situação. Olha, eu estou fazendo a segunda fase, mas eu não tenho o ENAC. Eu tenho que estudar para o ENAC agora e tenho que estudar para a segunda fase. Como eu já disse, são situações distintas, formas distintas de preparação. Né? Aí não estaria sendo, respeitosamente, não estaria sendo assim estratégico. Eu tenho para mim que seria melhor agora. Eu tenho, assim, no meu modesto de ver. Certo? Pode ser, talvez, que a pessoa possa ter depois uma segunda oportunidade, já seria um terceiro ENAC antes da prova oral. Mas é uma situação que você não pode apostar. Né? Pode acontecer? Pode sim, não há dúvida. Os concursos costumam demorar algum tempo. Mas e se não ocorrer, né, nenhum entrave e o concurso seguir? Por exemplo, no estado de São Paulo. No estado de São Paulo é 1 ano e meio, 2 no máximo, o concurso está encerrado. Às vezes até antes disso. Né? Antes disso está encerrado. Aqui em Minas Gerais a gente espera também que tenha essa mesma progressividade, essa mesma dinâmica que são os concursos do estado de São Paulo. Joamar, eu quero muito te agradecer pela participação. Tenho certeza que foi muito proveitosa para todos que estão aqui, né, conosco, acompanhando esta aula, né, uma aula de motivação e ao mesmo tempo uma aula de resiliência, né, porque eu fico me perguntando de onde tirar tanta energia, tanta força de vontade, né, nessa altura para poder passar em 4 concursos públicos de cartório. Não é fácil, né, não é para qualquer um. Então por isso que eu falo que, de fato, é uma lição, né, de resiliência e de motivação para todos nós. E aqui no Café com Aprovado, eu sempre, ao final das entrevistas, eu peço para o entrevistado deixar uma mensagem, né, de cunho mais motivacional também àqueles que nos assistem. Né? Eu sempre falo o seguinte: olha, Dr. Joamar, se o senhor pudesse deixar agora, né, uma mensagem no WhatsApp de cada concurseiro que está nessa jornada de estudo para concurso público, que está começando agora, que está desmotivado, qual mensagem que o senhor deixaria, né, nesse WhatsApp do pessoal? Olha, eu vou utilizar uma fala do Charles Brown Jr., que é falar o seguinte: eu faço da dificuldade a minha motivação. A volta por cima vem na continuação. Há dias de luta, há dias de glória. Certo? Então, isso que eu quero deixar para vocês. Lute, acredite, alcance. Você é capaz. Acredite nisso. Né? Você tem que acreditar. E faça, como eu disse no início, faça do seu estudo um hábito. Goste do que você está fazendo. Aprenda a gostar.
Olha, estou estudando, estou gostando. Ah, as dificuldades? Tem dificuldades, sim. Mas elas vão ser transpostas, né? Não há a menor dúvida quanto a isso. Tá? E nós estamos aí sempre à disposição de vocês para o que for necessário. Maravilha, obrigado, doutor Joamar. Pessoal, se gostaram da conversa, do bate-papo, não deixe de curtir essa live depois, de compartilhar com aqueles que possivelmente tenham interesse nessa conversa, né, nesse conteúdo aqui. E me digam se gostaram nos comentários depois, tá? Deixe suas perguntas que, na medida do possível, nós vamos então respondendo de forma gradual, ok? Um forte abraço e vamos, né, tocar aqui os nossos conteúdos ao longo do ano sobre concurso público, estratégia de prova, preparação, enfim, temos muita coisa para conversar ao longo do ano 2025. Forte abraço a todos e, mais uma vez, obrigado pela participação e presença de todos vocês. Até mais. Obrigado, boa tchau, noite. tchau. Boa noite.